O relato seguinte é absolutamente verídico, corresponde a uma experiência com narcisistas sob o olhar esquizofrênico. Por motivos óbvios, os nomes das pessoas e instituições não serão revelados aqui. O ponto essencial da questão é que o texto não tem precedente e trata-se de uma experiência única, de modo que é intransferível, entretanto, consente identificação, porém, todavia, provoca reflexões que são acionadas logo na descrição. Portanto, percorre todo o texto e ainda fica instigando depois do final. Venho por meio de este me expor. Sou um cidadão que um dia fui esquizofrênico, uma pessoa totalmente desestruturada emocionalmente e mentalmente, que por minha vez por conta de um profundo sofrimento psíquico, embora involuntariamente, passei pela saúde mental, a qual me cativou com a proposta de inserção social, ao mercado de trabalho entre outros, inclusive me ajudar no relacionamento harmonioso com a família, o qual na época era sombrio. Meu nome é fictício ainda. Com pouco mais de 50 anos de idade finalmente consegui graças ao verdadeiro Deus vivo me estabelecer mentalmente. Ou seja, me aceitando, me resolvendo e me posicionando na vida. De modo que hoje tenho clareza de meus sentimentos, controle das minhas emoções e por fim, principalmente a humildade para admitir meus erros, me enfrentar diante das adversidades que a vida vem a me oferecer, aceitando-me como sou, e aceitando inclusive as pessoas como elas realmente são. Não sou mais esquizofrênico, não estou mais aposentado, trabalho inclusive, e deixei de usar totalmente todo tipo de drogas, tanto lícitas quanto ilícitas. Nasci em 20 de junho de 1969, no sítio Mosquitinho. Com mais ou menos 2 anos de idade vim morar para a cidade, onde moro até hoje. Lembro-me de uma infância conturbada com 3 irmãos e 2 irmãs menores, em um lar, no qual na maioria das vezes os pais eram ausentes, e quando presentes, o pai era dependente de álcool e a mãe esquizofrênica. O pai, na maior parte do tempo, vivia fora, trabalhando, e a mãe, por vários períodos na época, quase sempre estava internada. Portanto, quando criança, fui obrigado a ser responsável pela casa e irmãos. No ano de 1976, em janeiro, comecei a frequentar a escola, entretanto, sem concluir a 2ª série, logo tive que sair. Eu sofria com transtorno de déficit de atenção. Ninguém sabe? Muito menos eu, e se alguém soubesse, faria vista grossa. Como de praxe é natural, este tipo de distúrbio é entendido e tratado como alguém burro, retardado e vagabundo, assim como é, e como sempre foi, ou seja, você vale o quanto pesa, você em si, na verdade não vale nada, essa é a triste realidade da vida, o resto é demagogia barata, e não é para menos. Lembro-me perfeitamente de como as professoras me tratavam, embora seus discursos denotassem ao contrário. Obrigavam-me a ajoelhar nos grãos de milho e batia com força a régua na minha cabeça. Não me entendiam, mas eu era obrigado a entendê-las. Hoje eu entendo o porquê destes comportamentos humanos, pois eu agi exatamente igual por muitos anos. Deuses, histórias e mitos à parte, o importante é que Sócrates foi um grande defensor do autoconhecimento, do fato de que conhecer a nós mesmos é a chave para entender os outros e o mundo ao nosso redor. Cresci uma pessoa totalmente transtornada e carente de atenção, além de extremamente incoerente, agressivo verbalmente, severo e superprotetor com os demais da família. Comportamento este, que mais tarde me trouxe amargos arrependimentos, e de companhia à minha própria semelhança, ou seja, meus irmãos cresceram ingênuos, carentes, dependentes, hostis, ingratos, insensatos, iracundos, totalmente cegos e carregados de ressentimentos, mágoas, e ódio camuflado. Circunstâncias, as quais me sufocaram por muitos anos. De modo, que mais tarde, porém, tarde demais, eu tenho em vista a consciência do fenômeno, que o irmão mais velho é referência para os mais novos, desde então, me dediquei por vários anos na tentativa frustradas de modo alternativo reverter meus sentimentos e comportamentos. Desde pequeno fui uma pessoa insegura e, emocionalmente desequilibrada. Não sei, talvez o contexto familiar corroborasse para essa divergência.
Nunca soube com certeza se foi a convivência familiar a causa de meu transtorno de personalidade e descontrole emocional, ou se foi o meu desequilíbrio a causa do transtorno aos demais. Nunca saberei com exatidão, e nem é interessante saber mais, de qualquer forma, só depois que tomei consciência dos pecados que cometi contra a família, principalmente contra pai e mãe, foi que a posição de primogênito me incomodou, portanto, foi aí que comecei a acreditar que só meu desenvolvimento pessoal poderia me salvar dos meus pecados e mudar minha realidade, e em virtude os meus irmãos a se orientarem nos seus caminhos. Ledo engano, só mais tarde que fui entender que é-lhe dado a oportunidade uma vez só na vida, ou seja, quando criança até os 7 anos de idade tudo que a mente recebe absolve, seja algo bom ou ruim, foi programada, dali em diante então, todos os comportamentos realizados por essa pessoa serão baseados nas informações que receberá quando na infância, entretanto, quando adulto, no entanto, a mente não aceita mais informações, ela só passa informações, e é só as informações que tem. Lembra, ela já foi programada, então o destino da pessoa já está programado, ou seja, mesmo que ela não queira ir para o buraco ela vai. E como mudar isso? Não tem como, é a lei da natureza, a não ser ela leve um baque na vida. Ainda na juventude por alguns períodos fiz uso de bebida alcoólica, chegando inclusive a experimentar maconha. Inevitavelmente, por ironia do destino, as mesmas vicissitudes de adolescente me acompanharam por grande parte da fase adulta. Entretanto, em decorrência das desventuras e uma imensa dor psíquico, e claro os conhecimentos e entendimentos os quais busquei, e busco com todas as minhas forças até hoje, venho melhorando gradativamente. Embora meus sentimentos ainda oscilem entre ódio, sentimentalismo, raiva, angústia, tristeza, mágoa, repulsa, compaixão e afeto, ainda que ambivalências dos pensamentos sejam eternos, quero acreditar que um dia vou me resolver. A experiência é intensa, perturbadora, desafiante, desgastante e às vezes insuportável. Conviver, e viver com a esquizofrenia, não é uma tarefa fácil, pois além da humilhação e os constrangimentos diante da sociedade, a compreensão humana é superficial e limitada, sobretudo, a energia negativa que o portador emana, as irritações, inquietudes, carências, lamentações e murmurações estressantes são contínuas. Sem extrema boa vontade, persistência e perseverança, não há energia positiva que supere. Todavia, em comparação ao mundo teatral que vivemos, mais os pseudos profissionais aventureiros e charlatões da saúde mental, qual tive a necessidade de me submeter, a superação me enaltece. O fato de morar praticamente na mesma casa, ser irmão mais velho e estar próximo é extremamente aterrorizante. Todavia, é necessária uma profunda seriedade, controle emocional e tolerância total, para não desencadear mais discórdias e tragédias. Incomoda ou muitas vezes irrita, contudo, eu não tinha o que fazer, pois, estava de mãos atadas, peso emocionalmente, sobretudo também não tinha para onde ir, de qualquer forma uma voz me dizia, você deve enfrentar essa realidade, ela é a sua cura. Portanto, eu tinha que ficar. Portanto, dica, quando ouvir discursos e atitudes a seu entender provocativas, se mantiver calmo e calado, e não se envolver, principalmente emocional, é a melhor opção. O desafio é constante, portanto, demanda muita boa vontade e excepcional tolerância. A experiência é única e intransferível, de modo, embora nossa condição seja motivo de chacota, divertimentos, pena, desprezo e comentários negativos por grande parte dos espectadores mal entendidos, portanto, as preocupações de terceiros são todas artificiais e vãs, dos quais as suas boas intenções são como relâmpagos, não passam de impulsos emotivos e sentimentais, aliás, os mais preocupadinhos são os que mais nos desorientam. Nos momentos oportunos, embora as circunstâncias e os fatos não forem favoráveis e o ambiente sempre negativo, as variações é imprescindíveis, ser indiferente, assertivo é extremamente importante, porém nunca agressivo principalmente verbal, ser portar insensivelmente demanda muito treino, anos inclusive, porém dá resultado, de exemplo, não motivar e sentimental é relevante, raramente de modo autêntico, consegue-se ser amoroso, ou a propósito, dependendo da altura do campeonato, é impossível marcar gol,
portanto, é crucial que em primeiro lugar se proteja emocionalmente, ou seja, evitando ao máximo de julgamentos e cobranças desnecessárias, para não desencadear estresses e emoções negativas, tanto ao oponente, quanto a nós mesmos. Pois me lembro-me perfeitamente da mesma experiência quando jovem com a mãe, as quais futuramente me sacrificaram psiquicamente pelos sentimentos de culpa por penosos anos. Aliás, dolorosamente às vezes ainda me vem à mente o quanto os impedi de conhecerem seus próprios limites sozinhos. Confesso que desde a juventude não me aceitei fazer parte deste núcleo familiar, até que um dia a consciência me cobrou amargamente. Desprezei minha mãe, tive ódio e vergonha dela, e a recíproca foi por longo tempo verdadeira. Aliás, nossa relação só começou a ficar um pouco mais saudável e afetuosa, após a morte de meu pai. Até então, por conta da mesma, lamentar e murmurar todos os dias aos gritos e ficar nu em via pública, eu obrigava a ingerir remédios fortes e amarrava-a na cama por me incomodar com seus comportamentos, e suas reclamações dos efeitos colaterais dos antipsicóticos, além de forçá-la a se alimentar. Era um jovem dramático, irritado, nervoso e totalmente descontrolado, se preocupava demais com o que os outros pensavam. Enquanto que socialmente fingia ou agia como se fosse um bom samaritano, respeitoso, ou oferecia atenção sem ser chamado, ou nunca questionava algo, ria da própria tragédia. Manipulava e explorava pais e irmãos, e era agressivo com ambos. Contudo, sem amor próprio, era passivo, e comportava-se como um bobo alegre e ingênuo diante da sociedade. Era uma pessoa não muito agradável, porém, se esforçava demasiadamente para agradar a todos, era carente de aprovação, o que me levava a fazer malabarismo para ser aceito. Ainda nesta ocasião, lembro-me de 2 episódios muito marcantes diante do meu pai, e embora os eventos tenham sido distintos, um deles foi quando ele nos visitou depois de um longo período, longe de casa, e então após seu retorno ao trabalho, eu fiz um grande apelo, uma cena de apego, diante do público para que ele não voltasse ao trabalho e ficasse em casa. A outra foi quando me irritei. Por conta do mesmo estar alcoolizado, eu arremessei um machado em sua direção, por Deus não o atingiu. Em 1983, a partir dos 14 anos, apesar de começar a trabalhar fora por alguns períodos, de tempo em tempo, quando a mãe era internada, eu fazia visitas periódicas à mesma nos hospitais psiquiátricos. Visitas as quais mais tarde também fui designado automaticamente a fazer aos irmãos quando internados. A propósito, ainda visitei um irmão em 2018. Em 1986, com 16 anos de idade, entre outras posteriores, fui internado pela primeira vez em um hospital psiquiátrico. Atualmente, vivemos em 4 irmãos praticamente na mesma casa, exceto quando alguém está internado. Aos 21 anos, em 1990, casei-me com a primeira namorada em outro estado, estávamos apaixonados, entretanto, 5 meses depois, nos separamos. Naquela época eu ainda não era dependente de bebida alcoólica, nem de outras drogas, no entanto, evidenciava-se claramente o quão inseguro eu era, ou chorava do nada, e por qualquer motivo ficava ressentido, às vezes batendo a própria cabeça contra a parede. Separado do recente casamento, voltei para a casa de meus pais. Todavia, um mês depois, me arrependi, e pensei em procurá-la novamente, e inclusive a mesma também me sugeriu, mas não tive a oportunidade. Ainda bem. No perfil de pessoa qual eu me encontrava, com certeza contribuiria para um relacionamento caótico fracassado, ou após passar a ardente paixão, provavelmente eu seria desprezado, e por fim levaria um pé na bunda. Infelizmente os casamentos, só é válida a regra de na saúde e na doença, e até que a morte nos separe, quando um mata o outro, ou quando o doente se suicida antes da separação. Em 4 de abril de 1991, consegui após várias tentativas frustrantes anteriores, um trabalho na mesma empresa, a qual meu pai e irmão trabalhavam. Período este, o qual experimentei pela segunda vez a maconha, experiência que perdurou por quase 20 anos. É importante ressaltar, acredito eu, que só consegui trabalho nesta empresa por conta do uso da droga. Minhas dificuldades para convencer, relacionar e se expressar eram imensas. Neste mesmo período, me uni a outra mulher.
União esta, que devido ao uso de maconha, sobreviveu por quase 10 anos. Em 9 de junho de 1993, saí da empresa, seguro e confiante, ousei-me montar meu próprio negócio, bar e mercearia. Na ocasião não demorou muito, minha ex-mulher engravidou-se, ou logo me tornei pai, primeira e única filha. De início, pais e irmãos ficaram surpresos e contentes, de repente me tornei um empresário alegre e confiante. 3 anos depois a casa caiu, até então, poucos sabiam que nos bastidores eu ingeria bebida alcoólica e fumava maconha dia e noite. Período qual ganhei bastante dinheiro, o que potencializou minha fraqueza ainda mais, e eu era extremamente vaidoso, prepotente, mesquinho, me sentia invencível, cegamente agia como um bobo alegre, totalmente ingênuo, equivocadamente buscava aprovação alheia. Eu só pensava em me divertir, achava-me digno da situação. Passava dias e noites gastando dinheiro com drogas, prostitutas e supostos ou amigos ou narcisistas. Não dava a mínima para a família, muito menos acompanhava o desenvolvimento da minha filha. Enquanto que meu pai, sempre se preocupava comigo, e eu nem lembrava que tinha mãe. Em 1996, experimentei o crack pela primeira vez, o qual de acordo com meu estado emocional, futuramente me escravizou por etapas durante 25 anos. Neste mesmo ano, provavelmente pelos mesmos supostos ou amigos ou também usuários de drogas, fui denunciado anonimamente e flagrado usando crack, autuado fui preso sob suspeita de tráfico de entorpecentes por 3 meses. Eu sempre quis parar com a maconha, ou na época eu era totalmente dependente da mesma, contudo, tentava de todas as formas parar com o uso, eu pensava, ou não nasci assim, e aliás, nesta ocasião pedi ao meu pai que me levasse ao médico psiquiatra particular, cheguei a fazer eletroencefalograma, o meu desejo era conseguir um remédio que substituísse a droga. Mas isso na prática nunca funcionou, o fato é que o remédio sempre me incitou ao uso de álcool, e o álcool a outras drogas. Após a prisão, no início de 1997 em maio, por determinação do Foro Distrital do município, fui intimado a realizar tratamento no setor psicológico e social por 2 anos. No dia 15 deste mesmo mês, comecei a me consultar com o psicólogo do município, consultas as quais seguiram até 23 de julho de 1998. Diga-se de passagem, psicólogo este, o qual idolatrei, e depositei toda a minha esperança por mais de 15 anos, o que foi uma grande ingenuidade. Salvo 1 ano depois, em 1998, o mesmo me encaminhou à psiquiatria, ou todavia, me atendeu até o dia 15 de julho de 1998. Quando em posse dos remédios, tentei fazer transição de uma droga para outra, e em outras palavras, de maconha para os antipsicóticos, e desestabilizei-me totalmente. Foi quando precisei me afastar do trabalho e entrar em auxílio-doença, ocasião esta qual meu pai drasticamente sem doença ou acidente aparente faleceu. Lembro-me perfeitamente que na época aflorou em mim uma imensa necessidade de atenção, uma extrema carência de amor, o que me levou a cobrá-lo intensamente por comportamentos impossíveis, os quais simplesmente seriam somente para satisfazer meu ego ferido, o qual por sua vez era inocente. Eu queria que meu pai fosse como eu o desejasse em minha mente e em suma um pai perfeito, entretanto, jamais pude imaginar que o mesmo também necessitava de compreensão e amor. Portanto, inesperadamente me revoltei com seu jeito de ser, o qual ao meu ver, meu pai, tornou-se o culpado principal das minhas desventuras. Induzido por remédios, outras drogas e falta de conhecimento e entendimento, gerou pensamentos negativos, o qual foi o estopim para desencadear a nocividade inerente, a qual durante vários e vários dias, invadi sua casa para afrontá-lo. Julguei-o responsável por todos os meus fracassos e vícios, inclusive a doença de minha mãe. Invadido por um profundo sentimento diabólico e revolta, o qual resultou em um extremo surto psicótico e o que me levou emocionalmente a perder a cabeça, o qual perdi totalmente o controle, portanto, subitamente armado por ataques de fúria, e uma grande exaltação colérica, simplesmente as palavras jorraram pela minha boca, as quais aos poucos inevitavelmente foram contribuindo para a depressão do mesmo. Por vários dias impiedosamente fui lançando ao meu pai várias e várias críticas contundentes, sem que o mesmo pudesse se defender, e aos poucos fui destruindo sua estima.
Durante longos 2 meses, meu pai mergulhou num silêncio rancoroso e taciturno, indefeso e ferido no íntimo de sua alma, o qual claramente foi se mostrando totalmente depressivo. Nos mesmos momentos me despertou arrependimentos, porém, ainda não tinha noção da gravidade de meus atos. Na época, ele já era aposentado e não ingeria mais bebida alcoólica há mais de 5 anos, portanto, o mesmo encontrava-se frágil, vulnerável e receptivo a críticas, o que facilmente se entregou aos ressentimentos. Presenciei. Ele perecendo aos poucos, foi ficando sem movimentos nas pernas, não se alimentava mais, foi perdendo peso, até não conseguir andar e parar de falar. Com dinheiro de suas economias, levei-o até médicos particulares e inclusive caros. Mas não houve sucesso. Entrou em coma. Infelizmente, veio a óbito ou drasticamente faleceu sem doença ou acidente aparente. Contudo, mais tarde, principalmente após ler Provérbios 29, tomei consciência dos meus atos, o qual me submeteu ao desespero, me levando ao arrependimento, e ao sentimento mais cruel que um ser humano pode sentir, culpa, angústia e agonia. Portanto, um viés de dor me segue sem descanso durante todos estes anos. Enfim, uma intensa dor psíquica irrefutavelmente me crucifica, queimando profundamente o âmago de minha alma como brasa, de modo que também me deixou repleto de mácula. Afirmo com toda a simplicidade que, após este episódio, o qual para mim foi um golpe um tanto sinistro e sombrio, ou sem fingimentos foi o momento mais decisivo para o início de uma redenção, o qual até hoje, vivo levantando e caindo. Ou seja, ainda que consciente do porquê, da morte de meu pai, ainda continuei por muitos anos pecando contra a própria alma. Todos os dias, peço a Deus misericórdia e força para superar minhas fraquezas. O sofrimento psíquico, principalmente os sentimentos de culpa, me escravizou ao remorso, o qual sem dó e nem piedade me cobra reparos até o dia de hoje. E se não bastasse, e me permitam a franqueza, direi que, sem saber como escapar, cambaleei às cegas como um boi a caminho do matadouro durante 22 anos a fim de fugir ou dissipar de vez minha dor, me submetendo a uma gigantesca dor psíquica qual me aludiu ainda mais às drogas, especificamente o crack. Por fim, mais tarde, automaticamente me dediquei a fazer o bem, mesmo sem saber como, porém, às custas de todos os sacrifícios, para maquiar um pouco do sofrimento. O que me atribuiu também oportunistas de toda espécie e natureza humana. Após a terrível tragédia da morte do meu pai, no final de 1998, já afastado do trabalho, o que se estendeu por 5 anos sob auxílio doença, a qual fazia perícias a cada 2 a 3 meses. Sem alternativa ficava em casa, ora fumando maconha, ora tomando remédio. Um dia, ou outro, minha filha ficava comigo, na maioria das vezes com sua avó materna. Fui ficando cada vez mais doente, me sentia um inútil, carente, angustiado, depressivo, sentia-me inferior a tudo e a todos. A companheira saía para trabalhar logo de manhã, e eu dormia quase o dia todo sem fazer nada, só começar a reagir quando a mesma estava para chegar do trabalho, mesmo sem vontade me levantava da cama, e tentava fazer algo para ajudar e dar a entender que estava bem. Isso não funcionava, eu estava em profunda depressão. Não conseguia esconder a carência, o mau humor, as lamentações e a frieza de coração. Portanto, o relacionamento foi ficando inseguro, a companheira já não tinha mais saco para conviver com um psicótico paranoico. Enquanto isso, mesmo que esporadicamente procurava os serviços de saúde mental, foi então que, em 2000 meu médico diagnosticou-me esquizofrênico, embora, nunca me adequara aos padrões psiquiátricos e muito menos, cumprir os mandamentos da saúde mental, frequentei a instituição por vários anos. Sempre fui um tanto quanto rebelde, principalmente depois que aprendi a ler e perceber o quão não condizia o que estava escrito com a prática. Entretanto, a rebeldia me trouxe retaliações, inimizades, e muitos ressentimentos alheios. Em 6 de fevereiro de 2001 meu relacionamento de 10 anos terminou. A relação ficou enfadonha e eu oscilava entre carência, depressão e surtos, por fim determinando de vez nossa separação ou infelizmente via judicial. Tudo aconteceu, devido a outro surto psicótico,
por conta de percepções equivocadas, simulações, palavras mal entendidas e mal explicadas, o que consequentemente desencadeou-me delírios, e ciúmes paranoicos, o que provocou uma grande discussão em via pública, onde aos gritos provoquei um barraco, ou seja, o maior evento de briga e discórdia conjugal da história de meu bairro, quase fui preso novamente. Por fim, ela foi para a casa de sua mãe, onde só voltou para casa depois de 3 meses, após eu ser expulso da mesma pela justiça. Pronto. 2 eventos quase que consecutivos e intenso. Matei meu pai verbalmente de forma sinistra, e mais, o fim de um relacionamento amoroso de 10 anos, e também a facilidade de estar próximo de minha filha. Minha vida desmoronou por completo, assim eu pensava, mas não tinha nem começado. Hoje escrevendo sinto que as coisas estão ainda piores, e que ainda não terminou. Um dia ou 2 ao episódio, totalmente sem chão, me internei voluntariamente em um centro de recuperação, sem uso de remédio e com bastante trabalho forçado e meditações sobre as palavras da Bíblia. Embora tenha sido pequeno o período no centro, logo quando saí, fui frequentar uma religião, ou até me batizei, estivesse sol ou chuva, lá estava eu na igreja, chorava como uma criança, parecia que tudo estava dando certo, parei de fumar, beber, usar outras drogas, não precisava de remédios, voltei a estudar, ocasião inclusive que a Bíblia me despertou profundamente o interesse por leituras. Na mesma ocasião, lia de 3 a 4 livros por semana. Prática que perdurou por 6 meses. Nesse período, aliás, por ironia do destino, foi necessário voltar a viver com minha mãe e irmãos, e mesmo separado da ex-mulher sempre estávamos em contato um com o outro, inclusive íamos juntos à igreja. Eu ainda tinha esperança de voltarmos a morar juntos novamente, ela me visitava às vezes, e quase todos os dias eu ia em sua casa, para não dizer todos. Como ela trabalhava até tarde da noite. Combinamos que eu ficasse com nossa filha até que a chegasse. Contudo, um belo dia, em um ritual da igreja, a qual frequentávamos, entusiasmado, e com imensa vontade de me expressar, levantei-me, como de costume de alguns dos irmãos, e emocionado, exaltando-se com a voz bem alta, falei com Deus agradecendo por tudo e pedindo perdão e bênção para todos. Perfeito, fiquei feliz pelos sentimentos expressados. Porém, no dia seguinte, alguém não perdeu a oportunidade, e sem hesitar me cobrou com desdém, argumentando que eu não deveria ter agido daquela forma, pois eu não tinha conhecimento o bastante para tal ousadia, ou só os irmãos com sabedoria poderiam se levantar e orar. Segundo essa pessoa, os comentários ao meu respeito não foram nada bons. O que me intrigou é que ninguém mais da igreja se manifestou, ou só ela me criticou. Não sei. Talvez ainda estivesse magoada e ressentida comigo, devido às minhas agressividades anteriores para com a mesma. Fiquei muito ressentido, então a partir deste dia perdi o entusiasmo de frequentar a igreja. Foi o ponto de partida, para que eu começasse a entender que essa óbvia pessoa, assim como eu, e muitas outras, mesmo indo à igreja somos superficiais, fingimos serem bons samaritanos, somente para convencer e agradar homens no intuito de obter benefícios, ou seja, para facilitar nossa vida diante das circunstâncias. No entanto, no oculto, nossas fraquezas continuam sendo as mesmas, ressentidas, invejosas, cheia de ódio camuflados, e falta de controle nos comportamentos, nos desejos, inclusive carnais. Foi o estupim para eu nunca mais frequentar religião alguma. Hoje entendo e admito que minhas inclinações religiosas foram uma espécie de máscara para apenas me aproximar da companheira, e nada mais. Mesmo assim, continuei lendo a Bíblia, e com mais frequência inclusive. Intensamente peguei gosto também por outras leituras. Antes, no entanto, no período em que ainda estava frequentando a igreja, de muitas vezes, entretanto, 2 que lembro fui muito cruel com minha família, ou apenas por coisas banais, implicâncias sem sentido, isso porque eu estava religioso, imagina se não estivesse.
Na época, minha filha estava com 5 anos de idade, uma criança inocente, totalmente indefesa. Num certo dia, estávamos indo para a igreja, então ela toda alegre e contente, inocentemente começou a cantarolar uma música da Xuxa, "Oh, sem dó e nem piedade". Categoricamente a repreendi estupidamente irritado: "Você não pode cantar esta música, só os hinos da igreja". E por fim, com os meus irmãos, os quais, sem convencê-los com minha prática, tentava impor de qualquer forma que os mesmos também fizessem o mesmo que eu, seguir Jesus, frequentar igrejas. Eu não tinha noção, não tinha consciência da falsa santidade tentando se prevalecer através de um comportamento hipócrita. Eu não perdi a oportunidade de oprimi-los, o mais oprimido era o irmão antecessor a mim. Foram dias e noites, meses, anos lhe pedindo desculpas a ele por arrependimentos das palavras maldosas, as quais eu proferia categoricamente machucando-o sem dó e nem piedade. Minutos depois me arrependia, mas no dia seguinte, lá estava eu outra vez lhe ofendendo. Eu não vivia, e não os deixavam viverem. Salvo engano, em 2002 cogitou o estabelecimento do programa CAPS, Centro de Atenção Psicossocial, no meu município. Segundo a coordenadora, o mesmo ainda não seria oficial. No entanto, mesmo assim fomos transferidos para lá. Minha família também começaram a frequentar o mesmo, aliás pela primeira vez inclusive, comecei aparentemente a considerar melhor a minha família. Portanto, todos os dias, minha mãe ia comigo para participar das terapias ocupacionais, as quais, apesar da oferta mesquinha, ela nunca abriu mão de participar até o fim de sua vida. Naquele ano, aconteceu eleições presidenciais no país. Como a coordenadora do CAPS, além de assistente social também era vereadora, contratou eu e outros pacientes da saúde mental para trabalharmos na campanha eleitoral para 2 candidatos, um para deputado federal, e outro estadual, os quais ela os apoiava. Segundo ela, seriam eles os autores da implantação oficial do projeto CAPS no município, caso fossem eleitos. Portanto, no dia 1º de setembro de 2002, os 2 candidatos vieram de helicóptero no estádio de futebol do município. Foi para mim uma grande satisfação, fiquei muito entusiasmado com a presença de ambos, viajei na maionese, acreditei que com a implantação do CAPS tudo seria diferente, uma nova vida iria começar. Trabalhei com bastante afinco e entusiasmo, e por fim os 2 foram eleitos. Em 2003, já empossados, os deputados enviaram um assessor até a sede onde iria funcionar o CAPS, a fim de agradecer, e firmar um próximo compromisso, assim eu pensei. Foram bem recebidos pelos pacientes, e principalmente pela vereadora e coordenadora, do futuro CAPS agora sim, funcionaria com serviços completos. Até ganhei um cartão de contato da assessoria dos deputados, fiquei completamente empolgado, muito contente, nunca receberá algo assim de pessoas tão importantes. Porém, nunca consegui falar com eles, e olha que tentei várias vezes. Todavia, a proposta do CAPS, Centro de Atenção Psicossocial, a princípio me cativou e me despertou esperança. Acolher, preservar e fortalecer os laços sociais do usuário em seu território e promover a reinserção social do indivíduo através do acesso ao trabalho, lazer, exercícios dos direitos civis e fortalecimento dos laços familiares e comunitários. Justamente e principalmente os laços familiares, o qual desesperadamente eu almejava, considerando a fragilidade emocional e a atribulação a qual me encontrava, seria um programa propício. Santa ingenuidade, eu não sabia que não ganharia uma vida nova de graça, que eu teria que pagar caro por ela, ou seja, o milagre teria que ser eu mesmo, e não o CAPS mais aquilo era um começo de uma nova história, a história da renovação de um doente mental, a história da regeneração gradual. 2003, foi quando me aposentei, o que se estendeu também a mais 4 dos irmãos. Ocasião em que ganhei um livro do meu psiquiatra, o qual me sugeriu um caminho diferente. Logo neste ano, me envolvi intensamente em atividades comunitárias e partidos políticos, na época e outras posteriores, com a coordenação do meu ex-psicólogo, questionei por várias vezes o setor público a respeito da saúde mental, formalmente inclusive, porém nunca tivemos êxito. Suas respostas, como de praxe, sempre foram manipuladoras, por mais que tivéssemos argumentos eles sempre tinham poder.
Foram grandes as frustrações em busca de demagogia, ou seja, ninguém estava realmente preocupado com o coletivo, e na verdade, lá no fundo, muito menos eu. Logo voltei quilômetros para trás, em agosto do mesmo ano, recaí na droga novamente. Primeiro comecei com algumas doses de uísque, cigarros e finalmente, crack e maconha. A partir daí, comecei a chafurdar periodicamente na lama, me escravizei intensamente no crack. Escravidão que gradativamente, e a longo prazo, foi me despertando profundamente cada vez mais a consciência. Entretanto, ainda não o suficiente, as atrocidades inconsequentes, paulatinamente continuavam acontecendo, ou aliás, mais várias situações horríveis e muito marcantes aconteceram, o salário de minha aposentadoria, já não era mais o suficiente para as despesas. Eu gastava tudo com drogas, especificamente crack, obrigatoriamente precisei procurar para vender, latinhas, ferros velhos etc. Também comecei a furtar a própria casa, e por fim, convidei um de meus irmãos para me ajudar, o qual também conheceu, e ficou dependente das drogas até hoje. Aliás, este mesmo irmão, se comporta da mesma forma, a qual me comportei todos estes anos. Às vezes eu tomava consciência do mal que causará à família, também por conta do uso de drogas, me arrependia todos os dias, contudo, não tinha controle dos próximos atos. Experimentei o medo avassalador, de ser escravo eterno do uso de crack, contudo, uma profunda esperança de triunfo sobre meus maus comportamentos reinava. Hoje sei que a dependência, principalmente do crack não era por puro e mero prazer, e sim por situações interiores mal resolvidas. Todavia eu continuava com as maldades, desrespeitava, machucava muito as pessoas ao meu redor, a família. Foi também vítima, minha irmã caçula, a qual eu sobrecarregava-a com cobranças injustas, a fim de querer que ela também se compadecesse da mãe, principalmente, por estar administrando a pensão da mesma. Eu ainda não entendia que somente eu tinha contas a ajustar, para me aliviar dos sentimentos de culpa. Naquela época eu usara crack todos os dias. Os sentimentos de culpa em relação à mãe reinava, portanto, havia uma incansável e perturbadora sede de redenção, contudo, de maneira desorientada, eu exigia que os outros, principalmente a curadora da mesma, cuidasse como eu o desejava, sem respeitar suas individualidades e seus limites. Além, ao mesmo tempo em que se preocupava com a mãe, também tentava agressivamente obter dinheiro. Apesar de ser aposentado, e ter um razoável salário, não a deixava em paz. Não tinha quase roupas para vestir, me alimentava mal, era um mendigo esquelético, uma alma penada. Tentei de várias alternativas em me aderir aos antipsicóticos, mas os efeitos colaterais nunca foram nem um pouco agradável, e por fim pude entender o quanto minha mãe sofrerá quando sob os efeitos dos antipsicóticos. Várias e várias vezes eu ia desesperado ao hospital para sanar aquele mal-estar. Em 2017, foi cessada a minha aposentadoria, porém a Previdência Social, por motivos óbvios não me considerou para o programa de reabilitação profissional ou meu envolvimento voluntário me possibilitou também participar, assistir e filmar os mais variados eventos. Fui membro de associações e diretor de partido político. Assisti várias palestras sobre saúde mental, bebidas e outras drogas, sessões nas câmaras de vereadores, posses de prefeitos e vereadores eleitos, etc. Também em outros municípios. Proporcionou-me também a concluir alguns cursos, elaborar atas, fundar associação, inclusive realizar eleições e manutenções das mesmas durante todo o período. Relacionei-me com várias pessoas e instituições, as quais me foram bastante oportunas, conheci bem de perto seus verdadeiros valores. Todos foram de extrema importância para o meu conhecimento, entendimento e desenvolvimento pessoal. As orientações do meu ex-psicólogo me ajudaram em muito se aproximar da minha família, principalmente da minha mãe. Uma experiência imensurável, a qual me absolveu um pouco mais dos meus pecados, antes da mesma falecer. Minha mãe faleceu em abril de 2019, por conta de uma pneumonia que se arrastou desde início de 2018, no que a submeteu por 50 dias finais internada na UTI, os quais foram os dias mais dolorosos da minha vida. Fim. Próximo capítulo em breve.